Atenção pessoal, pois no vídeo de hoje a gente vai ter a análise da televisão mini LED da TCL, modelo C855 de 85 polegadas que está aqui atrás de mim. E sem enrolar, eu já vou iniciar esse vídeo falando direto sobre a qualidade de imagem. Como eu acabei de falar, esse daqui é um modelo que está utilizando a tecnologia de mini LED, então isso significa que dentro da TV a gente tem vários mini LEDs bem pequenininhos que conseguem controlar as zonas de iluminação de forma mais precisa e dessa forma a TV consegue entregar pra gente um nível de preto e de contraste muito mais aprimorado. E para vocês terem uma melhor referência de como faz uma diferença gigantesca a tecnologia de mini LED, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens com esse recurso desativado na televisão e na sequência eu vou mostrar a mesma imagem com o recurso ativado. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para ver esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem a diferença de nível de preto e contraste quando o recurso está ativado e desativado. E como vocês podem reparar através dessas imagens, a diferença é realmente muito grande. Reparem que quando o recurso de mini LED está ativado, o nível de preto melhora muito e a imagem fica muito mais agradável de assistir, especialmente nessas cenas mais escuras. Só que agora vem um detalhe interessante. Apesar do nível de preto dela ser muito bom, ele é extremamente parecido com a C755 de 65 polegadas que a gente testou recentemente aqui no canal. A grande diferença é que a C855 consegue entregar um nível maior de brilho enquanto mantém um excelente nível de preto. Nessa imagem, por exemplo, percebam como aquele ícone lá no canto esquerdo superior está bem mais brilhante na C855 na direita, se comparado a C755 na esquerda. Essa outra imagem também é um excelente exemplo. Percebam que a gente consegue visualizar bem mais detalhes no cabelo e na roupa da menina na C855 ali na direita. Ou seja, pessoal, o nível de preto dela é realmente muito bom, especialmente se a gente levar em consideração que ao mesmo tempo ela consegue manter um excelente brilho. Obviamente que o nível de preto aqui não vai ser 100% perfeito igual uma televisão OLED entregaria pra gente, no entanto acredito que deva ser o suficiente para agradar a maioria dos consumidores. E aproveitando que eu já estou aqui falando sobre o brilho, vale a pena comentar que nesse sentido ela manda muito bem e, segundo a TCL, ela consegue alcançar um pico de brilho de até 3.500 nits em conteúdos em HDR. E para tornar essa análise mais ilustrativa, mais uma vez estamos mostrando algumas imagens comparativas dela ao lado da C755 e reparem como a C855 na direita realmente entrega mais brilho, especialmente nessas imagens com tons de branco que estamos mostrando agora para vocês. E além do bom brilho, ela também entrega para a gente um painel anti-reflexo que tem como principal objetivo combater melhor os reflexos do ambiente. E mais uma vez, para esse vídeo ficar mais ilustrativo, novamente estamos mostrando algumas imagens ao lado da C755 e, como é possível visualizar, realmente a C855 na direita consegue escurecer mais os reflexos, melhorando a visualização. No entanto, também vale a pena comentar que nessa questão do anti-reflexo, ela não faz nada assim muito incrível, tá? No mercado de televisões a gente já tem concorrentes, como por exemplo a The-Frame da Samsung, ou então a OLED G4 da LG, que entrega um painel anti-reflexo bem melhor se comparado ao que a TCL trouxe aqui. Falando agora sobre as cores, aqui a TV está usando a tecnologia QLED, que consegue entregar pra gente uma gama muito maior de cores. E segundo a TCL, a C855 consegue entregar até 97% do padrão de cores DCI-P3, que é um número excelente. E também vale a pena comentar que ela entrega pra gente suporte tanto a HDR10+, quanto a Dolby Vision. Mas apesar dos elogios até esse momento, vale a pena destacar que sim, pessoal, do meu ponto de vista, existem alguns detalhes aqui na qualidade de imagem que poderiam ser ainda melhores. Mas antes de falar sobre isso, vale a pena comentar que a unidade aqui atrás a gente comprou com o nosso próprio dinheiro lá no site da Casas Bahia, justamente para trazer essa análise aqui para vocês. E se por acaso também ficarem interessados em comprar a TV ou dar uma espiada ali no preço, a gente vai colocar o link aqui embaixo no campo da descrição. E para quem não conhece,
conhece, a Casas Bahia é uma loja extremamente confiável, já compramos várias coisas lá, todos com excelentes preços e chegaram bem rapidamente. E se por acaso você tiver o cartão das Casas Bahia, ainda é possível parcelar as compras em até 30 vezes. E nesse momento é importante mencionar que no caso da C855, ela é uma televisão que em vários momentos fica sem estoque. Então se vocês clicarem aqui embaixo, existe uma chance que não tenha estoque disponível. Mas se isso acontecer, não se preocupem, porque assim que o estoque dela voltar, especialmente com uma boa oferta, com certeza a gente vai estar avisando vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Para quem não conhece, diariamente a gente coloca lá a oferta de vários produtos, especialmente de televisões, inclusive a C855 que a gente comprou, a gente pegou ela justamente com uma oferta que a gente colocou lá no grupo para vocês e é 100% de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, estamos aguardando vocês lá. Mas continuando a nossa análise, é interessante falar que essa televisão entrega pra gente um painel do tipo VA, que por um lado é muito bom, pois esse tipo de painel ajuda muitíssimo no nível de preto e no contraste. No entanto, ele não é conhecido por ter um bom ângulo de visão. Então, no caso dessa TV, o mais recomendado é que vocês usem ela o mais de frente possível para ter a máxima qualidade de imagem. Isso não significa que não dê para assistir ela de um ângulo mais lateral, até porque, como vocês estão vendo nessas imagens, é perfeitamente possível assistir ela mais de lado, pois ela entrega um painel que tem um ângulo de visão até que bem competente para um painel do tipo VA. Mas, de qualquer forma, o mais recomendado ainda assim é assistir o mais de frente possível para ter a máxima qualidade de imagem. Ainda sobre a qualidade visual, agora vem um ponto que do meu ponto de vista poderia ser um pouco melhor. E antes de falar sobre isso, até vale mencionar que esse é um detalhe que provavelmente a maioria das pessoas nem sequer iriam perceber, mas como eu percebi, daí não tem jeito, eu tenho que contar aqui para vocês. E o detalhe é o seguinte: durante a reprodução de cenas muito brilhantes, às vezes era possível visualizar vários micro quadradinhos por trás da imagem aparecendo de forma bem suave. E eu até separei uma imagem para mostrar agora para vocês, mas antes de mostrar, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar a resolução desse vídeo, pois se vocês assistirem a essa parte com uma resolução mais baixa, talvez vocês não consigam identificar esse efeito agora aqui pelo YouTube. E a imagem é essa que estamos mostrando agora. Tentem perceber que, especialmente no canto esquerdo superior, é possível ver vários micro quadradinhos bem suaves por trás da imagem. E a sensação que eu tinha é que às vezes a televisão tinha tanto brilho que ela meio que fazia um raio-x interno da televisão, e isso fazia com que esses micro quadradinhos aparecessem na tela. Isso não é algo ali que vai estragar a sua experiência, mas com certeza é um detalhe que poderia ser melhor. E também é válido mencionar que esse tipo de questão às vezes pode variar de unidade para unidade, ou seja, se você comprar essa mesma televisão, pode ser que seja um pouco melhor se comparado à unidade que estamos testando aqui. Ainda sobre a qualidade de imagem, tem um outro ponto que, ao meu ver, poderia ser melhor. Como já era de se esperar, essa TV entrega pra gente recurso de fluidez de imagem, que, para quem não conhece, é uma tecnologia que pega a imagem original do filme e da série e torna essa imagem mais fluida do que a própria imagem original do conteúdo que você está visualizando. E vale mencionar que esse tipo de recurso, apesar de ajudar muitíssimo, ele nunca funciona ali de forma 100% perfeita, independente da marca de televisão, então não é só com a TCL aqui atrás. Mas ao mesmo tempo ela poderia sim ser melhor nessa característica, pois se você tiver um olhar mais atento, às vezes é possível ver ali alguns microtravamentos de forma aleatória, ou então, a depender da cena, um efeito de rastro por trás de imagens e movimentos, sabe? Dependia muito da cena, às vezes não acontecia, às vezes acontecia, mas enfim, é um detalhe aqui onde as concorrentes geralmente são melhores se comparado à TCL. E para encerrar essa parte sobre a imagem, agora eu gostaria de compartilhar com vocês como é que está sendo a minha experiência testando uma televisão tão grande como essa. E como eu já falei em vídeos recentes aqui no canal, a experiência está sendo incrível, pois uma TV desse tamanho consegue entregar pra gente um nível de imersão muito maior se comparado a modelos menores. E para vocês terem uma melhor noção do tamanho dela, agora vocês estão vendo algumas imagens ao lado da C755 comigo ali na frente. E outra imagem legal é essa onde eu coloco uma TV de 50 polegadas na frente da C755 ali na esquerda. Assim vocês conseguem comparar o tamanho de um modelo de
50 polegadas contra uma de 65 e uma de 85. Só que além da qualidade de imagem, ainda existem alguns pontos bem importantes que eu preciso compartilhar para vocês em relação à minha experiência com a C855, mas antes de dar mais detalhes, lembrando, pessoal, se vocês estão assistindo o vídeo até esse momento, imagino que estão gostando do conteúdo, então não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente, ajuda demais a fazer o nosso canal a ganhar mais audiência, especialmente nesses vídeos onde a gente compra a própria televisão, sério, o apoio de vocês é extremamente fundamental, e também dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E o que a gente pode falar agora sobre a qualidade sonora? Nesse sentido, ela entrega pra gente uma potência de 60 watts com suporte a Dolby Atmos. Mas eu confesso para vocês que nessa questão eu esperava muito mais, pois apesar do som geral dela ser bom, os graves aqui estão extremamente tímidos. Só para vocês terem uma ideia, a própria C755, que é uma TV um degrau abaixo dessa, de alguma forma consegue entregar graves mais impactantes pra gente. Então nesse ponto, com certeza eu esperava bem mais aqui da TCL. Sobre o sistema operacional, aqui ela está usando o Google TV, que em termos de aplicativos nem preciso comentar muita coisa, é extremamente completo, e em termos de fluidez, durante os testes a TV respondeu a gente bem. No entanto, vale a pena comentar que apesar de ter respondido bem, eu esperava uma velocidade ainda maior, mas na prática mesmo, durante os testes, a velocidade dela se mostrou a mesma da C755. Não que a C755 seja ruim, mas como essa aqui é uma TV mais cara, eu também esperava uma evolução em relação à velocidade do sistema. Inclusive é interessante comentar que segundo o aplicativo AIDA64, as duas possuem a mesma memória RAM, que no caso é de 2,5 GB. Sobre o desempenho com games, aqui a C855 é bem completa, entregando uma taxa de atualização de até 144 Hz, com suporte a 4 portas HDMI, sendo duas delas 2.1, com suporte para VRR e FreeSync. Além disso, ela tem uma barra gamer especial que nos dá acesso a alguns recursos extras, com a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da TV. Então, no geral, ela deve agradar bastante aos jogadores, mas eu confesso para vocês que eu acho que já está na hora de a TCL começar a colocar aqui 4 HDMI, sendo todas 2.1 e não apenas duas como ela faz atualmente. E aproveitando que eu falei sobre as conectividades, elas estão aparecendo agora na tela para vocês darem uma olhada, e ela possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI eARC e também suporte para Bluetooth. Falando agora sobre o visual, aqui eu gostei bastante. É uma TV que fica bem firme em cima da mesa, mas se vocês quiserem também é possível colocar ela em um suporte de parede no padrão VESA 600x500 nessa unidade de 85 polegadas, segundo o próprio site da TCL. E sobre a grossura dela, ela não é das mais finas como vocês estão vendo nas imagens, mas possui ali uma espessura que pessoalmente me agrada. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso, que a gente pode falar da C855? Se você é uma pessoa que está procurando uma TV grande, com uma boa imagem, um bom brilho, um excelente nível de preto, cheio de tecnologias, seja para o pessoal que gosta de ver filmes e séries ou então para o pessoal que quer jogar games, nesse caso em particular, muito provavelmente essa TV da TCL deva te agradar bastante. Mas ao mesmo tempo, como a gente viu aqui nessa análise, ela não é 100% perfeita e poderia sim ser melhor em algumas questões, especialmente se você for aquele tipo de usuário que gosta de ficar caçando problemas. Então o ideal do meu ponto de vista seria vocês colocarem na balança todos os pontos positivos e negativos. Pessoalmente falando, eu acho que os pontos positivos aqui são bem mais atraentes, chamam bem mais atenção se comparado aos pontos negativos, mas essa é uma análise que cada um de vocês tem que fazer e talvez seria interessante ali, quem sabe, comparar com alguma outra televisão que vocês estão interessados, especialmente em relação ao preço, para ver qual é o melhor custo-benefício. E aproveitando que eu falei de outros modelos, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para sugerirem qualquer outra análise se vocês quiserem, ou quem sabe um comparativo lado a lado da C855 contra alguma outra concorrente. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero fortemente que tenham gostado, e se gostaram não esqueçam do joinha aqui embaixo, é extremamente importante pra gente, e aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado vai estar o link oficial do nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, é 100% de graça para entrar e participar, aguardamos vocês lá. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!